Olá, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao terceiro Inova Diálogos. E hoje nós trazemos a FINEP para falar sobre fontes de financiamento à inovação. A FINEP ela é uma agência que concede recursos reembolsáveis e não reembolsáveis a instituições de pesquisas e empresas brasileiras. E para ciceronear o evento de hoje, nós convidamos a professora Emilena Lorenzon Bianco, vice-diretora superintendente. Professora Emilena, muito bom dia. Bom dia, Simoni. Bom dia a todos os nossos professores, diretores, né, colaboradores do Centro Paula Souza, que está hoje, né, nesse encontro, mais um Inova Diálogos, é o terceiro que nós fazemos esse ano, e hoje eu estou aqui com um ilustre convidado da FINEP, que é o Marcelo Nicolas Camargo. Eu vou contar um pouquinho do currículo do Marcelo, mas já te agradeço, Marcelo, de coração, por, né, nos doar o seu tempo, que eu sei que é tão precioso e tão corrido aí, né, em virtude das suas atividades, mas deixar essa manhã conosco, com Paula Souza, para contar um pouco sobre a FINEP. Então, para todos conhecerem o Marcelo é professor de Estratégia e Gestão da Inovação do Cefet do Rio de Janeiro e de Cândido Mendes. Ele é da FINEP, foi, né, superintendente na área de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico até agora em abril, onde ocupa a posição de analista sênior da superintendência da FINEP e hoje está migrando, né, Marcelo, para a área internacional da mesma instituição. Trabalhou diversos anos na área financeira, de planejamento estratégico em empresas como a IBM e a Varig. Trabalhou como engenheiro consultor em análise de estruturas na Penta Consultoria e Montagem, tem mestrado em administração, tem, enfim, um vasto currículo, inclusive em instituições renomadas internacionais, como a Universidade de Toulon, na França, MBA em Inteligência Competitiva, enfim, graduação em Engenharia Mecânica. Ele definiu, pessoal, e estruturou com base na taxonomia da IASP os diversos programas do ambiente de inovação do país, principalmente os destinados ao apoio a parques tecnológicos. Elaborou e implantou o programa de crédito descentralizado para micro e pequenas empresas, que é o programa InovaCred, em parceria com os bancos de fomento estaduais, inclusive no estado de São Paulo, né, Marcelo? Isso. Elaborou e implantou o programa Centelha, que é um dos programas que o Paula Souza também trabalha dentro da nossa trilha de inovação e empreendedorismo. E hoje, na sua segunda edição, que visa dar oportunidade aos empregadores apresentarem as suas ideias inovadoras que possam ser convertidas em empresas startups, elaborou e implantou o programa Tecnova, em parceria com as fundações de amparo à pesquisa dos estados, né, inclusive com a FAPESP. Elaborou e implantou o programa InovaDoc, destinados a reter pesquisadores de elevado nível, com doutorado e pós-doutorado, e que tenha desenvolvido tecnologia com TRL em estágio avançado de maturidade, né, superior a 6. Elaborou e implantou diversos editais destinados ao setor de defesa, à bioeconomia, em especial o programa Brasil-Alemanha e para a infraestrutura de pesquisa. Então, o Marcelo tem um vasto currículo, né, e será muito bom para nós do Centro Paula Souza ouvi-lo hoje, Marcelo, com relação às oportunidades de financiamento à inovação. Então, quero te dar aqui as boas-vindas, né? Nós estamos com muitos professores que têm agora a curiosidade, né, para entender como é que esse universo do fomento à inovação funciona. A FINEP é uma das instituições mais importantes, né, nesse campo. E aí eu quero passar a palavra para você, Marcelo, para poder nos contar um pouco sobre essas oportunidades. Muito obrigada. Deixo para Bom você dia, agora. bom dia, Milena. Bom dia a todos. Primeiro, dizer que é um prazer enorme, é uma honra participar desses debates promovidos pelo Centro Paula Souza. No bate-papo inicial aqui, fora da gravação, a gente estava comentando lá de trás, quando a gente teve que implantar o InovaCred em São Paulo, junto com a Desenvolve SP, e da importância que teve o Centro Paula Souza como sendo uma instituição que apoiou a análise dos projetos e aumentou a expertise da Desenvolve SP na avaliação da inovação, e a capilaridade foi importantíssima. Então, para mim, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que nesse tempo aqui, que não é muito, mas que a gente possa dar um overview
Assim, o Estado de São Paulo é uma grande locomotiva do país quando a gente fala de inovação, ou seja, até mesmo pelas condições macroeconômicas e também pelas questões orçamentárias, que, por exemplo, a FAPESP tem, é uma das poucas fundações de amparo à pesquisa e que a gente deve lutar para que isso permaneça. É um percentual do PIB do Estado de São Paulo alocado constantemente, isso é muito importante. Inovação, como eu sempre digo, ela necessita trabalhar com duas grandes dimensões de uma forma muito criteriosa. A primeira é a questão do risco tecnológico. A gente tem que entender que inovação tem risco tecnológico. Se não tiver risco tecnológico, não é inovação. E muitas das vezes esse risco tecnológico ele afugenta ou intimida determinados investimentos, e isso não pode acontecer num país como o nosso. E a segunda grande dimensão é que não existe inovação por geração espontânea. Inovação é uma coisa que exige continuidade das ações, e a gente, então, como gestor de uma agência como a FINEP, junto com vocês, junto com a FAPESP, junto com a Desenvolve, a gente tem que cada vez mais brigar pelo estabelecimento de uma agenda de Estado e não uma agenda de governo, ou seja, não queremos saber quem esteja sentado naquelas cadeiras, a gente precisa entender e precisa obrigar, e a sociedade civil tem um papel muito importante como na cobrança disso, que a gente tenha uma agenda de Estado nas questões relativas à ciência, tecnologia e inovação. E eu acho que esses debates elucidam e trazem um pouco a baila e a luz para essas questões, dessa questão da continuidade, da sequência de ações, do crescimento. Uma coisa a ser destacada inicialmente, ou seja, nós vivemos um momento muito importante para mim, eu reputo como sendo um breakthrough, né? Porque a gente conseguiu fazer o descontingencionamento do FNDCT. E toda coisa muito boa traz também algumas coisas ruins, né? Ou seja, uma coisa muito boa que é ter o descontingencionamento do FNDCT significa que nós teremos não mais o bloqueio dos recursos destinados ao do Fundo Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um fundo que foi consolidado, né? Ou seja, temos aí figuras importantes como o Américo Pacheco, da FAPESP, que foi um dos organizadores aí dos fundos setoriais, ou seja, né? Então, integrantes da própria sociedade paulista, ou seja, e esses recursos eram contingenciados para fazer jus aos déficits primários que o país enfrentava, né? E a gente não pode aceitar uma coisa dessa. Infelizmente, hoje a gente tem o descontingencionamento que fez com que os recursos da FINEP aumentassem bastante em termos dos anos passados. Nós temos hoje praticamente recursos na ordem de 14 bilhões. Uma coisa há que se destacar, ou seja, a gente precisa ter, sim, uma capacidade de gerar bons projetos no país. A gente precisa ter uma capilaridade aumentada para que a gente possa usar efetivamente em prol do país essa quantidade de recursos que hoje está descontingenciado. Então, essas conversas são muito importantes para que a gente faça esse chamamento, para que a gente combata essa assimetria de informação, que muitas das vezes a gente faz política pública, mas essa política pública não chega à sociedade da maneira correta. Vamos então entrar na apresentação. Eu não sei por que não está passando aqui, deixa eu só ver aqui. Agora sim. Bom, basicamente, assim, a FINEP, ou seja, é uma empresa que foi criada em 67, ela tem uma visão de transformar o Brasil por meio da inovação e ela tem um foco que, em termos de TRL, conforme a gente vai ver, ela tem como poucas entidades no Brasil tem, ela tem uma capacidade de atuar em todos os níveis de TRL, tanto com empresas, com universidades, com instituições científicas e tecnológicas, né, promovendo o desenvolvimento da inovação, é a Agência Brasileira de Inovação. A gente pode pensar a FINEP, ou seja, como sendo um grande banco, apesar da gente não ser banco, né? Nós surgimos do BNDES, depois, quando era BNDE, inclusive, depois de surgir no BNDE, passamos a ter vida própria há mais de 50 anos, exatamente pela motivação e pela importância do tema inovação, e a gente, então, a FINEP ela tem 3 tipos de produtos muito importantes, né? O produto chamado não reembolsável, e que quando a gente fala para empresas, a gente tem que fazer uma adaptação desse não reembolsável, traduzindo para subvenção econômica. A gente tem um segundo produto, que é o investimento, e um terceiro produto, que é o crédito.
Então, na realidade, nós temos produtos que são dinheiros e a gente precisa, nesse nosso bate-papo, deixar muito claro que para cada etapa do desenvolvimento do meu projeto de inovação, eu vou ter uma adequação ou tenho a necessidade de buscar os funds corretos para o desenvolvimento desse projeto. Então, se a gente pensar, né, em termos da teoria de inovação, a gente vai buscar lá o nosso amigo Freeman e Soet, né, ou seja, são pesquisadores que foram pesquisadores dessa área, em onde eles definem que, basicamente, todo projeto de inovação ele traz consigo um risco e que, quando esse risco é muito grande, ele não pode ser traduzido por uma função de densidade e probabilidade estatística, ele é uma incerteza ainda, então nasce naturalmente, toda tecnologia embrionária, ele nasce com uma incerteza muito grande. À medida que vão sendo desenvolvidas pesquisas, essa incerteza se transforma no risco, esse risco passa a ser mensurável e esse risco, então, consegue definir, a partir de uma certa mensuração, qual é o tipo de fund adequado para eu buscar para desenvolver o meu projeto, né? Ou seja, então, a FINEP tem o financiamento não reembolsável, tem o financiamento, o investimento indireto e direto, ou seja, a FINEP pode investir diretamente nas empresas, mas ela também faz investimentos através de fundos de participação, e tem o não reembolsável, que quando a gente fala, no caso para empresas, é a subvenção econômica, e o crédito, que é o financiamento reembolsável, né? Se a gente pensar, então, em termos de curva, ou seja, em termos do TRL, ou seja, a gente vai desde a pesquisa básica, né, até efetivamente a introdução do produto no mercado, né? E aí, obviamente, que existe já uma necessidade de um esclarecimento, ou seja, scale-up de produção, ou seja, a FINEP, ela muitas das vezes, o projeto é encaminhado para a FINEP e às vezes ele não é adequado, ou ele não é enquadrado, porque você já está num estágio onde o TRL de 9 em diante, ou seja, um 9 já é um TRL difícil às vezes de ser enquadrado, porque exigem despesas em que os recursos destinados para a inovação, que são os recursos que a FINEP dispõe, não são enquadráveis. Então, despesas de marketing, despesas de comercialização, ou seja, scale-up de produção, geralmente não é com a FINEP. Geralmente você tem que partir para buscar no BNDES ou em alguns outros bancos, né? Mas a FINEP trabalha em todos esses TRLs, né, permitindo para cada um dos seus agentes, como, por exemplo, universidades, laboratórios, parques tecnológicos, ou seja, não só empresas, não só as universidades, mas todo um conjunto de atores do sistema de inovação dos estados. A gente pensar um pouco na questão do desafio da inovação, ou seja, a gente tem que entender que a inovação, ela vai, nesse quebra-cabeça aqui que eu estou projetando, ou seja, ela vai precisar, e a gente parte um pouco já para falar na questão do papel da FINEP, na questão da necessidade de termos recursos humanos qualificados para o desenvolvimento da inovação, de termos uma infraestrutura de pesquisa, o país precisa ter uma infraestrutura de pesquisa e precisa modernizar essa infraestrutura de pesquisa. Nós precisamos, né, de uma interação entre atores do sistema, ou seja, essa sinergia, por exemplo, Paula Souza desenvolve FAPESP, essa sinergia é muito importante, porque você precisa juntar esforços para que aquilo realmente dê certo. A gente não pode esquecer que não somente as empresas, as universidades, as ICTs precisam ser apoiadas, no caso, financiamento às empresas ou financiamento a projetos de PDI, mas o ambiente da inovação. O que é o ambiente da inovação? Hoje a gente traduz esse ambiente como mecanismos geradores, promotores de inovação, e nesses mecanismos promotores de inovação, a gente tem a presença dos parques tecnológicos, das incubadoras, das aceleradoras, que surgiram exatamente com a necessidade, nessa construção coletiva, de ser o locus, o habitat para que germinem essas ideias das empresas de startups e até mesmo das universidades, né? Agora, por que a gente precisa... Por que a inovação virou uma coisa tão importante já há alguns anos, mas que a gente precisa se dar conta, no nosso país, que é uma agenda contínua, uma agenda que tem que ser desenvolvida a par e passo e sempre com a participação de todos os atores, porque as empresas inovadoras, elas crescem 16% a mais que as empresas não inovadoras, né? Elas são 31% mais produtivas, elas pagam 28,3 salários maiores do que as não inovadoras e
há uma agenda fundamental para o nosso país, que é a questão da exportação, sair da questão da commodity, da comoditização, ou seja, a gente tem ainda uma balança de exportação muito lastreada em commodities, e cada vez mais as potências mundiais, elas deixam de ser exportadoras de commodities para ser exportadoras de alta tecnologia, quando o esforço, o impacto da natureza de você extrair toneladas de minério é quase o equivalente em termos de receita gerado por um chip de altíssima tecnologia e que você vai poder exportar essa tecnologia e ganhar royalties com isso. Então, é uma agenda, né, fundamental para o nosso país, que, se a gente analisar em termos de produção científica, ou seja, isso é muito essa dicotomia entre a nossa produção científica e o que chega dessa produção científica a mercado, efetivamente, ainda é muito dispar, né? Ou seja, se a gente analisar a nossa posição em termos de produção científica, nós ocupamos o 14º lugar, 14º, 13º, né? Ou seja, e o relatório mais recente, que é o 2023 do Global Innovation Index, mostra que a gente ocupa a 49ª posição no Global Innovation Index, ou seja, grande parte desse esforço de pesquisa não gera inovação para o setor privado, nem substancial resultado econômico para o país. Então, nós temos que cada vez mais tentar entender o porquê disso, né, e tentar fazer com que essas assimetrias sejam corrigidas, ou seja, que a produção científica vá a mercado, que a produção científica talvez seja, em alguns momentos, orientada um pouco mais a mercado, não direcionada exclusivamente a mercado, porque a produção científica tem que ser lato sensu, sim, nós temos que ter uma produção científica lato sensu, mas nós temos que fazer com que a gente tenha uma ponte cada vez mais contínua para o mercado, né? E nisso, por exemplo, a gente identifica ainda que 70% dos nossos mestres e doutores, principalmente dos doutores, ainda permanecem nas universidades, quando não tem que migrar para outras áreas, e apenas 30% desses doutores são contratados pelas empresas, o que nos países como a Alemanha, como, por exemplo, a França, isso é totalmente ao contrário. A gente tem parceria em programas com a Alemanha, né? E lá é o contrário, ou seja, 20% apenas estão tendo uma dificuldade muito grande de manter os pesquisadores nas universidades, dado que as empresas estão buscando esses profissionais de altíssima qualidade para o desenvolvimento de produtos inovadores, porque sabem que, se não desenvolverem, estarão fora de mercado em pouco tempo. Então, a gente, olhando essa panaceia de coisas, essa dicotomia entre pesquisa e mercado, ou seja, a gente entende, a FINEP entende que a gente precisa aumentar as inovações, aumentar a competitividade brasileira, a competitividade empresarial brasileira e, em última instância, se a gente analisar o número de patentes, ou seja, o nosso número de patentes ainda é pouco expressivo, dada a nossa posição como 8ª economia mundial, né? Agora, como é que a gente faz isso? Ou seja, como é que a gente consegue gerar isso, né? Ou seja, a gente tem que fortalecer a capacidade de inovação das empresas brasileiras e a gente tem que aumentar a atividade de P&D empresarial. Mas como é que a gente faz fortalecimento da capacidade de inovação das empresas brasileiras e o aumento da atividade de P&D empresarial, né? Óbvio, o papel da FINEP é aperfeiçoar e expandir o financiamento para a inovação. Mas a gente não vai conseguir, como FINEP, aumentar, ou seja, e aperfeiçoar e expandir o financiamento para a inovação, se aquelas questões ali que estão dentro do quadrinho amarelo, elas não forem efetivamente na pauta das empresas. Que é o quê? Olha, as empresas precisam pensar em novos modelos de negócio, né? Precisam estabelecer parcerias estratégicas e precisam encarar o que a gente chama de gestão da inovação, do Managed Innovation, ou seja, como uma coisa comum. Ou seja, a gente tem uma influência muito grande das escolas americanas de administração, né? Ou seja, e a gente tem muito a questão do Business Plan. Hoje, cada vez mais é importante que, dentro do Business Plan, um charter muito relevante para as empresas é exatamente a constituição de um Innovation Plan, de um plano de inovação. Esse plano de inovação vai definir quais são as prioridades em termos de iniciativas estratégicas que as empresas têm que fazer
E aí a gente pode usar quaisquer metodologias para poder fazer uma categorização. Olha, risco, retorno, né? Então, vou analisar 4 quadrantes e vou identificar as minhas ideias do meu pipeline, da minha empresa, que eu preciso gerar isso continuamente para me manter no mercado. E eu preciso, então, para fazer com que essas ideias floresçam, uma vez que elas são ranqueadas em termos de risco-retorno, né? Eu tenho que ter a capacidade de ter metodologias de gestão da inovação. E aí tem muitas, ou seja, a gente tem parceria com a Universidade de Brighton, lá, ou seja, de Success, né? Ou seja, e tem lá uma metodologia de Management Innovation baseado em 5 etapas, que é a busca, a exploração, a otimização, a produção e a otimização, perdão, a busca, a exploração, o comprometimento, a execução e a otimização. São 5 etapas, e cada uma dessas etapas, por exemplo, nessa metodologia diz que você tem que ter personagens, tem que ter avatares, tem que ter skills, tem que ter determinados toolkits associados para você poder gerenciar a inovação. As empresas precisam partir para profissionalizar a sua gestão da inovação, e instituições como a Paula Souza, por exemplo, são muito importantes. Instituições até mesmo como as ICTs, ou até mesmo o Sebrae, ou seja, profissionalizar a gestão da inovação dentro das empresas. A intensificação de contratação de pesquisadores nas empresas é fundamental, ou seja, esse medo de você trazer um PhD, de você trazer um pós-doc, de você trazer um doutor, ou seja, é custoso, mas a inserção desses profissionais nas empresas, principalmente nas pequenas e médias, é que vai promover essa alavanca para a questão da inovação. E, por último, a ampliação das atividades conjuntas entre universidade e empresa. Cada vez mais no mundo, né, você percebe o que era antigamente. A universidade ela empurra a inovação para o mercado. Depois veio uma outra teoria que dizia que era o mercado que puxava a inovação. E hoje a gente percebe que é um híbrido de tudo isso, ou seja, é a sinergia, são estratégias de Open Innovation que vão fazer efetivamente, e as empresas precisam entender que isso também tem que estar no seu cotidiano. Olha, o que de Open Innovation eu tenho no meu cartel de iniciativas e de ideias inovadoras? O que eu vou buscar instituições científicas e tecnológicas para um desenvolvimento conjunto e compartilhado, e o que as universidades, entendendo o mercado, possam também gerar de soluções, e o que o mercado precisa buscar de soluções junto às instituições de pesquisa. Bom, em termos de inovação, apenas cheguei nesse papo introdutório, antes de a gente passar um pouco mais pragmaticamente sobre os produtos da FINEP, a gente precisa sempre, e o inovador, né, ou seja, os pesquisadores, eles têm, por natureza, um amor, uma paixão pelo seu projeto, pelas suas ideias. Mas, muitas das vezes, eles esquecem que a dimensão mercado é uma dimensão que é fundamental para o sucesso daquela ideia. Então, se a gente pensar que a inovação é atender uma demanda potencial de mercado, e segundo aí o Silvio Meira, né, lá do Pôr Digital, é emitir nota fiscal, a gente consegue já trazer a inovação para a inovação, essa dimensão mercado, para que não se confunda mais com a questão da invenção. A invenção é uma coisa, a inovação é outra. A inovação tem que necessariamente ter a dimensão do mercado muito bem caracterizada, ou seja, para quem que aquilo é importante. Quem é que vai demandar aquilo? E aí a gente, na questão da estratégia empresarial, ou seja, a gente não identificou inicialmente uma demanda, mas a gente tem capacidade, com esse produto ou serviço inovador, criar uma demanda. Isso já aconteceu muitas vezes nas histórias empresariais, e, por exemplo, no caso do Walkman da Sony, ou seja, ninguém tinha a necessidade de andar com aquela coisa pendurada no cinto. Mas se criou uma expectativa, mas havia uma necessidade, né? Havia uma demanda por música, que a música fosse carregada pelas pessoas, e, consequentemente, houve a condição de se criar uma demanda. Então, essa dimensão mercado para o inovador é muito importante, né? Quando a FINEP atua, ela atua em qualquer desses estágios. A gente financia inovações de processo, produto e serviço, né? E o que a gente começa a ter que pensar, ou seja, aí eu vou passar para a questão das dimensões, né? Ou seja, da dinâmica de uma análise de um projeto de inovação, ou seja, o que é importante, o que é essa experiência de 16 anos que eu estou na FINEP. Eu traduzo isso nos treinamentos que eu dou e nas palestras que eu dou.
5 dimensões são muito importantes, servem para vocês fazerem um checklist antes de mandarem os projetos, não só para a FINEP, mas para o BNDES ou para a própria FAPESP, né? É o que a gente vai falar agora. São 5 dimensões muito relevantes, né? E que servem para vocês fazerem um checklist. A primeira dimensão num projeto de inovação é o risco tecnológico. Quem está escrevendo o projeto de inovação tem que ser muito preciso na determinação e na identificação desse risco tecnológico. Por quê? Se não tem risco tecnológico, não vai ser inovação. Vai ser um projeto de modernização, de atualização para a empresa, mas como o budget da FINEP é um budget destinado para a inovação especificamente, o que acontece? Nós vamos priorizar projetos que tenham um risco tecnológico, ou seja, mas o risco tecnológico, se eu estiver propondo uma máquina de teletransporte, tem um risco tecnológico altíssimo, né? Mas as outras dimensões aí que a gente vai ver aí não vão ser atendidas, tá certo? Então, a primeira grande dimensão é o risco tecnológico, é você saber explicitar esse risco na descrição do seu projeto. A segunda dimensão muito importante é que, pela própria teoria e os manuais basilares na questão da inovação, é o manual Frascati e o manual de Oslo. E aí eles definem o seguinte, olha, se é inovador, né? Se é inovador, você tem que saber definir a abrangência daquela inovação e a intensidade da inovação que você está trazendo. Olha, o que é a abrangência? É inovador para onde? Para que locos? É inovador para o mundo? É inovador para o país? É inovador para aquele estado? É inovador para aquele município? Né? Ou seja, é inovador somente para a própria empresa? E aí, no caso do Manual de Oslo, né, ele define, ele aceita a inovação para a própria empresa. Ora, o que acontece no caso com a FINEP? Quando você inovação para a própria empresa, passa muito pelo entendimento da modernização. Então, dificilmente vai ser enquadrado pela FINEP, porque já existem muitos outros atores, muitos outros players que já praticam aquele projeto, que já tem aquela tecnologia já conhecida. Então, a segunda dimensão, definir para que locus aquilo é inovador. A gente sabe que muitas das vezes uma tecnologia já está lá fora, mas a gente trazer essa tecnologia, é o conceito de internalização da inovação, é muito importante para o país e aí a gente pode enquadrar. A intensidade dá o grau de novidade, ou seja, o quão diferente aquele projeto se distingue das outras ofertas que estão no mercado. Ou seja, então, quem está escrevendo o projeto, primeiro, definir muito bem o risco tecnológico e qual é a rota tecnológica e o que é realmente aquilo ali que está sendo abordado naquele projeto, o objetivo dele. Segundo olha, a abrangência. E aí você pode lançar a mão de um estudo de anterioridade, você pode lançar a mão, ou seja, de comparações, de benchmark. Olha só, isso aqui é inovador para o país, ninguém faz, e o grau de novidade que eu estou trazendo, a intensidade da minha inovação se manifesta pela não existência de soluções similares naquele mercado e pelo espectro de atuação que aquele projeto vai propiciar para o meu país, tá? Terceiro ponto muito importante, que isso aí começa a partir do 3 em diante, começa a ter problema na cabeça dos inovadores, que é o seguinte, são as barreiras. Todo projeto de inovação, ou seja, projeto de inovação é um projeto que vai mudar o status quo, muitas das vezes, daquele cenário competitivo. Então, pegando uma ferramenta basilar, que é a análise das 5 forças de Porter, por exemplo, ou seja, eu preciso identificar se eu tenho fornecedores adequados, qual é o tamanho da competição que acontece ali dentro, qual é o tamanho do mercado que eu pretendo, né? Quais são os clientes fundamentais para aquele meu projeto, se eu tenho tecnologias substitutas que podem me botar rapidamente para fora e deixar esse meu investimento sem sentido, e quais são os entrantes, se aquele mercado é um mercado muito atraente, como é que eu consigo me defender de possíveis grandes entrantes que queiram se estabelecer e que possam, de repente, fazer com que a minha empresa ou seja adquirida ou seja expulsa do mercado. Então, numa avaliação a partir da identificação de uma ideia, né, ou seja, uma ideia inovadora, eu preciso fazer esse cheque das barreiras que eu vou enfrentar. Para que, uma vez identificadas essas barreiras, a quarta dimensão é uma ação muito importante. Ninguém vai botar dinheiro num projeto, seja a FINEP, sejam venture capitalists, sejam seed money, sejam investidores, né? Seja até a avó da gente, a mãe da gente, o pai da gente, no love money que a gente brinca, né? Ninguém vai botar dinheiro se a gente não demonstrar, a partir da identificação do risco, do grau de novidade, da abrangência e das barreiras identificadas,
que o pricing, que o preço que eu vou conseguir fazer, que a estratégia que pode ser uma estratégia de nicho, ou uma estratégia de liderança de custo, ou uma estratégia de diferenciação, trazendo essa inovação, o que de retorno financeiro aquele projeto vai dar para mim. E aí tem que tomar um cuidado danado, porque, volto a dizer, às vezes o inovador é tão apaixonado pela sua ideia que, consequentemente, ele vai maximizar, sem muita base, essa avaliação do retorno, seja por uma métrica de EBITDA, seja por uma meta de lucro líquido, seja uma meta de aumento do faturamento, mas eu preciso, como agência financeira, eu preciso como banco, eu preciso como investidor, ter uma certa clareza, e aí se você fez a avaliação das barreiras, da abrangência e do risco adequadamente, a sua avaliação de pricing e a sua avaliação de quanto aquilo retorna para a empresa vai ser muito mais criteriosa e vai ser muito mais palatável para quem quer botar dinheiro no seu projeto. E, por último, a dimensão é a questão da dimensão das externalidades, ou seja, muito pouco explorado e que, no caso de uma FINEP, é muito importante que você tenha essa dimensão da externalidade. Por quê? Porque você pode produzir alguma coisa muito importante, você pode inovar alguma coisa muito importante, mas as externalidades, que é o conceito do impacto social, econômico, ambiental, fora do eixo fornecedor-cliente, né? Um impacto mais amplo para a questão da comunidade em volta daquele empreendimento, ela pode ser uma externalidade positiva, mas ela pode ser negativa. Eu posso desenvolver um produto que usa água, mas a contaminação que ele produz é tão grande e que eu preciso tanto trabalhar para poder expelir aquela água contaminada que eu vou poluir os mananciais e aí, consequentemente, aquela externalidade vai ser altamente negativa, né? Temos inúmeros projetos que a gente vem vendo aí de problemas de barreiras, enfim, inúmeras coisas que as externalidades são extremamente negativas. Então, explorar essa dimensão externalidade para um projeto a ser apresentado à FINEP é uma dimensão muito relevante, muito importante. Tá? Bom, se a gente pensar agora um pouco na questão das startups, né? Ou seja, entendido então quais são as dimensões, um estudo que foi produzido pela Universidade de São Carlos, né? E depois eu vi outras correlações com estudos lá de fora também, definem, né, que o sucesso de uma startup ele é lastreado em 3 pilares. Primeiro pilar é ele nascer com o DNA da inovação. O que significa isso? Né? Ou seja, significa que, como eu falei lá anteriormente, ou seja, naquele quadrinho amarelo, daquele slide que eu apresentei lá iniciais, ou seja, a gestão da inovação, a prática de realizar um business plan e realizar um innovation plan, um plano de inovação, isso tem que estar já nascendo no V0 das empresas. Seja, então, quando ela já nasce com esse DNA da inovação, e aí por isso que é tão importante programas como o Centelha, programas como o Tecnova, programas como o Catalisa, do Sebrae, enfim, esses programas dão essa permissão, dão essa possibilidade para que as ideias que estão no campo das ideias sejam estruturadas e sejam definidas e germinem como empresas que serão empresas que nascem com esse DNA da inovação. O segundo ponto muito importante é a estrutura de capital das startups, ou seja, cada vez mais, ou seja, e aí por que eu gasto um tempo quando eu falo sobre inovação, que é importantíssimo você entender o tipo de funding, ou seja, olha, eu tenho que tomar cuidado que dependendo do estágio que o meu projeto está, se ele tem um elevado risco, não tem outro jeito. Eu vou ter que buscar o dinheiro com o governo. Ninguém vai querer bancar um risco elevado. Somente o governo vai aceitar. Olha, estou desenvolvendo a vacina do câncer. Nenhum laboratório farmacêutico vai botar dinheiro em você se você não tiver no estágio de testes clínicos com humanos, né? Ou seja, vai deixar você passar por as agruras do desenvolvimento sozinho. Quem é que vai estar do seu lado? Quem é que você vai ter que buscar? Os recursos do governo, que são recursos não reembolsáveis. Diminuído o risco, né? Ou seja, o Freeman fala isso, né? Você tem que buscar um investidor, o venture capital. Qual é o grande problema que o Brasil enfrenta? Dificilmente os nossos excedentes das pessoas físicas de capital vão ser aplicados em venture capital. A gente prefere botar o dinheiro na NTNB, eu prefiro na letra do Tesouro, porque as nossas taxas de juros ainda são indecentes e, consequentemente, ninguém quer arriscar e quer garantia de retorno. O que acontece nas principais potências? As taxas de juros são baixíssimas, o excedente que a gente tem de capital, a gente tem que começar a pesquisar no mercado aonde é que estão as possibilidades para o investimento, e aí surgem exatamente as guaranteed companies, os seed monies, os fundos de investimento
investimento destinados para as startups. Mas a estrutura de capital, ou seja, o Brasil, as empresas de startup brasileiras precisam saber que a decisão mais correta é sempre se financiar com recursos de terceiros e não com recursos próprios. E por isso que ela precisa saber identificar em que estágio o projeto de inovação que ela está apresentando está, para buscar corretamente o tipo de fundo. Então, elevado risco, não reembolsável, subvenção. Risco moderado, posso tentar buscar também o não reembolsável, mas eu já tenho que ter um olho clínico para buscar investidores de venture capital. Eu preciso ter uma capacidade de apresentar essa ideia para fundos de investimento. Quando o risco já foi atenuado, o projeto já está caminhando para TRL 7, né? Aí é que eu devo partir para buscar crédito no banco. Por quê? É o terceiro tipo de produto que a FINEP tem: não reembolsável, investimento e crédito. O crédito tem duas condições muito importantes, que às vezes, como a nossa estrutura de venture capital não é adequada, os nossos empreendedores, as nossas startups, elas pulam do não reembolsável para o crédito. E esse pulo é muito ruim. Por quê? Porque quando você busca crédito, você tem que ter duas coisas: fluxo de caixa e garantia. E fluxo de caixa e garantia é uma coisa que nunca está presente nas startups. Ou seja, como é que eu consigo pegar crédito? Mostrando que a prestação Casas Bahia cabe no meu orçamento. E se eu não conseguir pagar aquela prestação, eu tenho um colateral, eu tenho uma garantia a apresentar para o banco. Hoje, no mercado brasileiro, projetos de inovação pedem para cada R$1 que eu vou pegar de crédito, 1,5 de garantia. Então é como se eu tivesse assim: eu vou pegar 1 milhão, eu tenho que dar um bem de 1,5 milhão em garantia. Olha, se eu tenho um bem de 1,5 milhão em garantia, se eu sou tão apaixonado por aquele projeto e acho que aquele projeto vai dar certo, talvez eu venda aquele ativo para pagar o meu financiamento. Isso é que é uma dicotomia, é uma fragilidade dos nossos sistemas, e é por isso que a FINEP tem que entrar com o Inova Crédito, e existem ferramentas de crédito para tentar atenuar isso, né? Terceira e última dimensão de sucesso de uma startup, chamada as startups têm que pensar como é que elas equacionam essa busca de funding. Terceiro o mundo hoje ele está volátil, ou seja, a pandemia mostrou isso. Eu estou aqui hoje de casa fazendo essa palestra para vocês. Ou seja, então as empresas elas têm que tentar entender que elas já têm que nascer olhando para o mercado internacional. E a participação das empresas nacionais lá fora são muito pequenas, é muito pequena. A participação das startups nossas inovadoras lá fora é muito pequena ainda. Então, a busca, a necessidade por movimentos de internacionalização são fundamentais, tá certo? Bom, em termos de matriz de programa, vamos pensar agora um pouquinho da FINEP, né? Ou seja, em termos para apoio às empresas, nós temos aí o não reembolsável, nós temos se a empresa ela está dependendo do tipo de faturamento, ou seja, você tem o Centelha, o Tecnova e a Subvenção Econômica Nacional. Ou seja, a Subvenção Econômica Nacional são programas centralizados. A FINEP hoje ela trabalha tanto num viés centralizado quanto num viés descentralizado. Quando a gente está lidando com subvenção, o nosso principal parceiro, que foi desenvolvido por mim esses anos todos, são as fundações de amparo à pesquisa. Essas fundações de amparo à pesquisa, elas aportam recursos, por exemplo, a FAPESP, junto com a FINEP, para aumentar o budget de subvenção, geralmente destinado a empresas com faturamento até R$16 milhões de faturamento. Quando você tem um projeto, mas eu quero apresentar o projeto, você tem que analisar, e hoje a FINEP, em muitos casos, houve uma mudança estratégica, né? Em muitos casos, não há mais a janela de oportunidade da subvenção. Hoje, a subvenção, em muitos editais, é tratado por fluxo contínuo. Isso é bom por um lado, né? Ruim por outro, né? Sempre, né? Bom por um lado, porque esse fluxo contínuo permite que você se prepare, que você tenha uma aprendizagem, que você possa submeter. Se você for reprovado, você pode reapresentar, né, o projeto até o recurso destinado àquele programa se extinguir. Qual é o lado ruim? É porque você, às vezes, dependendo do fluxo de entrada dos projetos, a gente teve que subir a nota, né? E, às vezes, você, num processo comparativo, quando você tem uma janela de oportunidade, você consegue selecionar os best in case daquela submissão.
mas não se tem tudo. Ou seja, em compensação, o país pode se preparar melhor, os inovadores podem se preparar melhor e terem mais oportunidades. Então, em termos de não reembolsável, temos o Centelho, o Tecnol e os editais de subvenção nacional. Eu não teria como falar aqui, né, professora Milena, sobre todos os editais que a FINEP tem. Vocês têm que ter agora a perspectiva de ter constantemente essa busca por oportunidades nos sites da FINEP. Ou seja, e buscar lá, tem muitos editais abertos, principalmente porque a gente agora trabalha por missões, conforme eu vou falar mais à frente. Bom, na questão da aceleração, nós temos programas, né? O Tecnova vai ter dentro dele, na versão 3, um pacote de aceleração, vou explicar rapidamente mais à frente, mas a gente tem a questão das Mulheres Inovadoras e o Espaço FINEP, que são programas de aceleração providos pela própria FINEP. Na questão do investimento, que é o segundo tipo de produto que a gente dá, nós temos o FINEP Startup, o programa FINEP Startup. O FINEP Startup é um programa que antigamente operava por edital também, mas que agora é fluxo contínuo, ou seja, se você acha que a sua empresa está preparada, né, para se profissionalizar, para profissionalizar a gestão, você submete hoje, a FINEP faz uma avaliação, faz uma due diligence, e é um programa com condições muito favoráveis, onde geralmente a tese de investimento, a gente está aumentando lá, mas geralmente até 2 milhões, onde 2 milhões significa aproximadamente 10% do patrimônio da empresa. Mas a saída, qual é a grande diferença? É que a saída da FINEP do investimento é muito favorável ao empreendedor. Né? Existem também, dentro da questão do investimento, a possibilidade dos fundos de investimento, onde o FINEP Startup, a FINEP pode investir diretamente na empresa. Nessas outras opções, o Fundo Inovar e o FIP Inova Empresa, ele é feito através de fundos de participação, onde a FINEP capitaliza o fundo, seleciona o gestor e esse fundo vai fazer a busca pelos investimentos que serão feitos. No terceiro tipo de produto, né, ou seja, que é o produto reembolsável, tal qual o não reembolsável, a gente também opera de forma centralizada e forma descentralizada. A forma centralizada é a forma em que você pode submeter a qualquer momento o seu projeto à FINEP, e eu vou mostrar rapidamente como é que é feita a avaliação do projeto, e você vai ser avaliado dependendo da área setorial, ou seja, e os recursos de crédito, eles são muito grandes e, enfim, tem uma facilidade muito grande de você conseguir obter se o projeto tiver aquelas dimensões que eu apresentei. E a outra alternativa é quando você está num campo da micro e pequena empresa, conforme está mostrado ali, e você pode, então, através dos parceiros da FINEP, no caso do Estado de São Paulo, a Desenvolve SP, quem está no Sul tem o BRDE, quem está em Minas o BDMG, quem está em Santa Catarina o Badesc, enfim, temos aí um mapa enorme de agentes. O programa também que começou comigo, desenvolvemos aí, havia uma crítica dizendo que micro e pequena empresa não ia tomar crédito para inovação, hoje viu-se que isso era uma falácia e que é fundamental, ou seja, a participação, as empresas precisam de crédito para inovação, dadas as condições macroeconômicas do país. Né? Bom, como é que funciona o crédito direto? O que a gente pode financiar no crédito direto? Equipe própria, serviços de terceiros, softwares, máquinas e equipamentos nacionais importados, instalações e matérias-primas. Tá certo? Então, uma gama, praticamente tudo, né? Não vejo limitação alguma, né? Em termos das solicitações. Como é que é analisado o seu projeto? Ou seja, o seu projeto, no final das contas, ele vai... isso também é importante ser destacado, houve uma mudança na taxa dos projetos de inovação que saiu de TJLP para TR. E a TR está muito baixa, ou seja, está em torno de, não chega, acho que 2%, não me falha a memória, mas o que faz com que a taxa final para o tomador fique aí entre 4,5% a 6% e 7% ao ano. Ou seja, é muito relevante, é muito expressiva essa taxa para um tomador para a inovação. Ou seja, e quais são as condições? Tendo até 48 meses de carência e até 168 meses de prazo total para pagamento. Ou seja, são condições muito relevantes. Essa condição, vocês vão ver mais à frente um pouquinho, ou seja, de 48 e 168, é o best in case, que, no caso, geralmente é concedida para uma inovação pioneira, né?
que é o quê? Projetos que apresentam elevado grau de inovação e de relevância para o setor econômico beneficiado, devem resultar em inovações por meio de desenvolvimento de produtos, processos ou serviços inéditos, a palavra crítica é inéditos para o país. À medida que você baixa para inovação, para competitividade, aí a questão da carência e do prazo total para pagamento vai se alterando. Eu vou mostrar a matriz daqui para frente. Projetos para inovação para competitividade são projetos centrados no desenvolvimento ou significativo aprimoramento de produtos, processos ou serviços que tenham também potencial de impactar o posicionamento competitivo da empresa no mercado. Ou seja, você já desce de uma inovação disruptiva para uma inovação mais incremental, né? A terceira categoria que a FINEP adota na sua taxonomia é a inovação para desempenho. São projetos que resultam em inovações no âmbito da empresa, podem ter impacto limitado no setor e ser centrados em atualização tecnológica. É o que a gente está falando assim. Em muitos dos casos, a FINEP já entende que aquilo ali, né, já é uma questão mais no âmbito da própria empresa, né? E, consequentemente, aquele projeto é muito mais uma questão de atualização tecnológica da empresa, mas que impacte o mercado de alguma forma também. E, por último, a questão de difusão tecnológica para inovação, destinado às pequenas empresas, baseados na aquisição de máquinas, equipamentos, serviços, bens de informática e automação, que proporcione uma modernização e elevação de produtividade para a empresa, trazendo impactos relevantes sobre o seu desempenho e sobre a sua capacidade de inovar. Então, aí temos aí as categorias, dependendo de onde se enquadra o seu projeto, você vai ter as condições que eu vou mostrar aqui agora. Só um minutinho. Então é isso, ou seja, como é que o seu projeto é analisado, conforme aqui, aquelas 5 dimensões são muito importantes, e no final das contas você vai ser avaliado pelo grau de inovação, intensidade de inovação, grau de incerteza tecnológica, qualificação da equipe, composição do item de dispêndio, mobilização do sistema de inovação, trajetória de inovação da empresa e abrangência, e pela relevância da inovação para o setor, que é esse eixo aqui, que é a relevância do tema dentro da prioridade do setor, definidos pela política do MCTI, relevância para a empresa, externalidade, conforme eu falei, impacto da estrutura de mercado e a internacionalização. Tá? Então, e aí, vocês vão ver aqui, essa figurinha conforme está sendo mostrada aqui, ou seja, 80% significa que a FINEP pode financiar até 80% e que a empresa vai ter que colocar 20% de contrapartida financeira. Desempenho também 80%, percebam que aqui vai variando, olha, 24 meses de carência e 120 meses de prazo de pagamento, até a inovação crítica, onde a FINEP pode financiar 100% do seu projeto, e aí 48 meses de carência com 192 meses para a amortização, né? Rapidamente, isso tem tudo lá no site da FINEP, mas tem também na minha apresentação, mas é bom vocês terem, né? Perdão. Então, está aqui, resumindo, se eu estou o FINEP mais inovação, é TR mais 2%, carência de 48 meses, prazo total de 192 meses até 100%. Inovação pioneira, inovação para competitividade, aí vai variando aqui esse spreadzinho, né? Mas percebam que vai no máximo a 4%, e aí varia o prazo total de pagamento na questão do prazo de amortização da sua dívida, bem como a contrapartida que você vai ter que aportar. Quando a gente parte já para o pipeline, no caso de programas para micro e pequenas empresas, aí no caso especificamente, ou seja, aí é um pipeline mais exclusivo, aí é que a gente fala, olha, nós temos como porta de entrada o programa Centelha, que é um programa em parceria com as fundações de amparo à pesquisa, nós vamos lançar o Centelha 3, nós temos aí o Tecnova 3, que já está sendo lançado pelos estados, né? E FAPESP deve estar lançando o Tecnova 3 dentro em breve, eu vou falar rapidamente sobre as condições do Tecnova mais à frente. O FINEP Startup, que eu já falei, o InovaCred. Então, esse é um pipeline específico para as MEPPs, para as micro e pequenas empresas que sejam faturamento até 16 milhões de reais, tá certo? Falar um pouquinho sobre o Programa Centelha. O Programa Centelha é um programa em que tem como público-alvo, e foi uma inovação, ou seja, muitas das vezes as pessoas elas têm um receio de abrirem empresas para apresentar projetos, e a gente não só adotou no Centelha, como também no programa Inovadoc essa condição. Se você tem uma boa ideia, você pode apresentar como pessoa física, e depois, caso a sua ideia seja selecionada, aí sim, você vai ter que converter essa ideia em
um CNPJ e, consequentemente, aí vai receber os recursos e assinar o contrato com a FINEP. Então, pessoas físicas, startups em estágio inicial, qualquer formação societária, até 12 meses de existência, ou seja, a partir do lançamento do edital, e uma contrapartida financeira de 5%. Não precisa ter faturamento nenhum para submeter, não só no Tecnova, no Centelha, como também no Tecnova. O programa geralmente aporta, no caso a gente agora subiu para R$50 mil, né? Ou seja, mas geralmente era a previsão do Centelha 3 a gente botar R$50 mil, mas 40 mil do FNDCT, existem bolsas do CNPq que são aportadas também, e você vai então, a partir da sua ideia vai passar por uma trilha, conforme eu vou falar rapidamente, acho que o tempo está acabando, né? Mas a gente aí tem a possibilidade também, né, no caso de, conforme eu já falei, apresentar como pessoa física e esperar que a ideia seja selecionada, né? Bom, o programa ele é feito em 3 etapas. Essa aqui é o conjunto todo, mas que contempla também a dos nossos parceiros das Fundações de Amparo à Pesquisa, mas para as empresas elas passam por 3 etapas, a fase 1, a fase 2 e a fase 3, ou seja, essas fases permitem uma revisão de todo o MVP que está sendo submetido, você vai crescendo, então é um programa que, muito mais do que somente financiar bons projetos, permite uma mudança de cultura no país, porque você tem uma quantidade enorme de projetos e, consequentemente, nem todos serão, é quase um vestibular para a medicina, mas o que se objetiva com um programa como esse é você mudar a cultura, mudar o patamar na questão do conhecimento da questão da inovação para o país, né? No primeira versão, nós tivemos 15.471 ideias submetidas, tivemos 38.770 empreendedores nas equipes, uma abordagem em termos de municípios de 1.023 municípios, né? A gente conseguiu a gente conseguiu interiorizar o programa, descapitalizar, tirar das capitais o que era muito frequente, né? E jogar isso para o interior do país, né? No final das contas, ou seja, foram contratados 477 empresas. Então, puxa, de 15 mil ideias submetidas, só 477 empresas foram contratadas. Porque é o que a gente espera, e aí volto a dizer, ou seja, a gente vivia um cenário de uma contingência de recursos para a inovação. Perceba que o esforço todo que foi feito, a FINEP aportou 20 milhões, é muito pouco dinheiro. Assim, fazendo uma crítica, é muito pouco dinheiro. Ou seja, a gente espera com isso, né? Espera que a gente tenha mais recursos para poder ampliar até mesmo a contratação. O Centelha 3, a gente tem uma esperança de 1.000 empresas, né? Em termos de segunda onda do programa, né? Ou seja, São Paulo participou da primeira e participa da segunda também, né? Assim como o Tecnova, o São Paulo não participou do Tecnova 1, mas entrou no Tecnova 2 e entrará no Tecnova 3. Nós tivemos aí, mesmo com a pandemia, o Centelha 2 foi sob a influência da pandemia, nós tivemos 11 mil ideias submetidas, também uma expressiva participação dos estados. Quase todos os estados aí estão presentes dentro dessa rede de parceiros do programa Centelha. Volto a dizer, são programas em que os editais saem através das Fundações de Amparo à Pesquisa, então fiquem atentos. Estado de São Paulo, Tecnova vai ser lançado agora, provavelmente até o final desse semestre, e o Centelha 3 provavelmente deve ser lançado para as empresas, para os empreendedores, possivelmente no primeiro semestre de 2025. Tá certo? Bom, algumas estatísticas importantes, só para vocês entenderem o que é o Centelha, ou seja, a maior parte assim, não só o que a gente esperava que os projetos tivessem geralmente na fase da ideia. Percebam que tem uma grande quantidade de projetos que já partiam de um protótipo conceitual, partiam de um protótipo testado e tinham algumas ideias já chegando até a comercialização pioneira. Então, a demanda, percebam que havia uma carência de oportunidades e que a gente, com o programa Centelha, conseguiu dar voz, dar oportunidade, né? Em termos de temática, é um programa com uma atuação transversal, ou seja, não temos um foco específico em áreas temáticas, é um programa que tem uma possibilidade, um espectro de atuação muito grande, né? E em termos de participação nacional dos estados, Espírito Santo, Santa Catarina e Pará foram os estados com maior submissão de ideias no nosso país, né?
Em termos de, isso aqui eu já mostrei, em termos de atuação, então, vocês vejam os principais segmentos: tecnologia social, inteligência artificial e machine learning, TI, telecom, química e novos materiais. Percebam que há uma transversalidade aí, presente aí no que a gente está mostrando as estatísticas, no caso do Centelha 1 e do Centelha 2. Em termos de formação, isso é muito importante. Vocês percebam que a maior parte, a grande parte aqui em laranja, de quem submeteu projetos no Centelha são pessoas com pós-graduação, são pessoas com mestrado ou até doutorado. Percebam, então, a necessidade, e aí volta um pouco a casar com o meu discurso inicial, de que as grandes empresas, as empresas médias grandes, precisam dar oportunidades para esses mestres e doutores. E o que está acontecendo? Esses mestres e doutores estão buscando essas oportunidades de empreender, e a gente também tem que abrir essas portas para esse sentido. Daí a estatística que eu gosto de mostrar, dado exatamente o que a gente achava que poderia ser pessoas com segundo grau, ou pessoas com um nível de escolaridade menor, ou até graduandos. Não, o que a gente percebe é que a grande maioria são pessoas com pós-graduação, né? Em termos de estratificação da idade, a maior parte aqui está na faixa dos 31 a 40 anos, que é uma faixa crítica também para os nossos profissionais, né? Que quando a pessoa está mais madura e que ou o mercado já o dispensou, ou o mercado não o aproveitou. Isso geralmente a formação de um mestre e doutor geralmente está nessa faixa etária. Então, também é um dado relevante aí para a gente poder analisar. Em termos de gênero e raça, ou seja, 45% são masculinos, 24% são femininos, né? Ou seja, a gente precisa aumentar mais ainda a questão da participação das mulheres na questão das iniciativas inovadoras, e a gente percebe ainda que há uma predominância, né, da questão da cor branca e parda, ou seja, a população negra, a população de cor preta, infelizmente, ainda está alijada desse processo de inovação. Bom, em termos de, quando a gente só falando rapidamente, ou seja, as empresas Centelha que foram agraciadas em outros projetos, volto a dizer o que a gente falou lá daquela pesquisa, nascer com o DNA da inovação é muito importante. Percebam que em outros programas da própria FINEP, empresas do Centelha e do Tecnova foram agraciadas, foram beneficiadas. Então, é muito importante que a gente aumente a escala para que a gente possa fazer com que essas empresas tenham maior participação, né? Em termos do, conforme eu falei, o Centelha 3 está vindo aí. Vamos falar um pouquinho do Tecnova 3. O Tecnova 3, em relação ao que aconteceu no passado, o Tecnova 1 e 2, né? Nós tivemos aí um valor investido de aproximadamente 350 milhões investidos, né? Ou seja, somando aí FNDCT e contrapartida. 790 empresas apoiadas, né? Em termos de participação dos estados, de 19 para 20 estados. Ou seja, então, agora a gente percebe no Tecnova 3 que 25 estados da nação entraram, ou seja, somente o Acre não entrou no Tecnova 3, né? E, consequentemente, mas ainda assim, ainda é muito pouco se a gente analisar em termos de o que o país precisa para se posicionar, para melhorar a sua posição no Global Innovation Index. Você vê que é um programa belíssimo, é um programa com um esforço grande, mas que ainda tem um espectro pequeno, concentrado, né? Ou seja, precisa ser alargado. Em relação ao que aconteceu ao Tecnova 3, as principais características, né? Ou seja, além dos recursos da subvenção, além da ação transversal que é dada para os parceiros, como as fundações de amparo à pesquisa, nós vamos ter recursos específicos para aceleração e recursos específicos para internacionalização, mostrando ali que a teoria, que aqueles estudos que a gente foi beber água, né? Ou seja, olha, precisamos aumentar a velocidade de chegada a mercado das nossas startups, né? Ou seja, para que elas possam ter o primeiro fluxo de caixa, para que elas possam ter recursos para poderem reinvestir. Então, a aceleração é fundamental. E aí, no caso, as incubadoras estão transmutando o seu papel para se transformarem, muitas delas, em aceleradoras, né? E a questão da internacionalização, a gente fez parcerias com escritórios de internacionalização, dentre eles a Apex, para que a gente possa, então, mostrar o papel importante que é estar conectado a cadeias globais e internacionais. Primeiramente, mostrar a importância da internacionalização numa trilha básica, depois mostrar o papel para aqueles que já estejam preparados numa trilha avançada, né? Bom, em termos de recurso, o Tecnova 3
mostra-se muito mais expressivo, foi uma briga grande, né? Infelizmente, eu não vou estar à frente, o Tecnova, fiz alguns lançamentos já nos estados, mas eu, conforme foi falado aqui, eu estou indo para a área internacional, não por querer, mas infelizmente, mas enfim, 360 milhões que a gente conseguiu ampliar os recursos do FNDCT, vocês percebam que as cifras anteriores eram bem acanhadas, e a gente aí, com a contrapartida dos estados, prevê 472 milhões, com uma expectativa de 500 a 700 empresas a serem contratadas pelo Tecnova 3, né? O programa de aceleração que a gente está fornecendo Tecnova 3 permite agregar conhecimentos e articulação com foco em marketing e vendas das startups, auxiliar as empresas na revisão e adequação da sua proposta de valor e do seu modelo de negócio, a identificação de oportunidades de mercado com fornecedores, parceiros e clientes, e a construção de uma estratégia de comercialização de produtos e serviços. Ou seja, o que se quer exatamente com esse pacote é fazer com que as dimensões ali, principalmente as dimensões de mercado, sejam muito bem exploradas para que a gente possa rapidamente colocar o produto dessa empresa no mercado e que ela tenha uma saúde financeira mais robusta. E na questão da internacionalização, a trilha básica vai permitir que a empresa possa ter webinários para como estruturar um plano de inserção e expansão internacional, cursos de estratégia de internacionalização para negócios inovadores e 2 horas de mentoria individual com especialistas. Ou seja, isso aí todo mundo vai ter direito. E para aqueles que já estejam preparados e que estejam querendo dar aquele salto quântico de estar atuando em mercados internacionais, ao término da trilha básica, as empresas serão submetidas a uma análise de prontidão para a internacionalização e, de acordo com os resultados dessa análise, vão ser, então, vão se candidatar a ter um delta de recursos adicionais para a questão da sua internacionalização. Esse aí a gente espera 784 empresas, essas aí são as metas, né? Então, se a gente pensar aqui... Cadê São Paulo? São Paulo vai 40 empresas, né? Ou seja, o estado de Santa Catarina resolveu brigar por 60 empresas, ou seja, eles estão botando mais dinheiro, ou seja, o Paraná também. Esse é o quadro da meta de empresas a serem contratadas pelos estados, né? Mudando um pouquinho, agora é o seguinte, o que a gente está... Esse governo atual pensa e está pensando o CTI por missões. E aí a estratégia da nova ENCT de 2024 para 2028, é importante que vocês conheçam, e é importante como é que vocês se situam dentro dessas missões, é a primeira pergunta que vocês devem se fazer. Eu acho que essa questão das missões é muito relevante, mas é preciso que a gente tenha uma certa crítica, porque tem muitas missões que talvez a gente precise saber se são realmente relevantes para o país, né? Se a gente consegue... O que eu digo é o seguinte, se a gente olhar para trás... E pensar assim, onde é que o Brasil senta, plagiando aí o Romário, senta na janela e na frente do ônibus, né? Ou seja, a gente pode destacar 3 áreas. Primeira, a área de petróleo, na área de exploração de águas profundas e superprofundas, porque teve uma decisão estratégica no passado, uma missão estratégica no passado, dada a crise do petróleo, de ter o SEMP junto com a COP, junto com a FRJ, junto com a Petrobras, nesse esforço sinérgico que foi, então, que deu esse resultado para o país. A segunda área grande é a questão da agricultura. Por que o Brasil é top no agronegócio? Porque teve a decisão estratégica de formar a Embrapa, e junto com a Embrapa todos os seus centros estaduais, né, e a capilaridade, e a gente conseguiu alcançar isso. E a terceira questão da aviação, que a gente hoje, até em recente artigo que eu vi, a Embraer parece que vai começar a brigar por fazer aviões não mais narrow body, mas wide body, ou seja, aviões grandes com acima de 140 passageiros, né? Ou seja, que era uma limitação, porque que a Embraer não entrava nesse mercado, mas dado que a Boeing começa a fazer água e ter uma série de problemas nos seus projetos e ter uma série de acidentes, a Embraer começa a pensar que ela pode entrar também nesse ramo, né? Mas foi ter o CTA, ter o ITA, ter a Embraer, ter esse esforço casado. A gente precisa pensar nas missões com esse viés. Se não tivermos esse esforço casado, essa questão das missões não vai funcionar, vai fracassar. O que a portaria de maio de 2023 definiu? Que 4 são os eixos estruturantes da nossa política para 2024 a 2028. Um é a recuperação, a expansão e a consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso o quê? É mais infraestrutura, é modernizar a infraestrutura de pesquisa. Esses anos aí de governo Temer, até alguns anos a questão do governo Bolsonaro, foram anos em que a infraestrutura de pesquisa foi muito deteriorada, infelizmente. O contingencionamento de recursos para a CTI foi muito praticado.
e, consequentemente, há um esforço grande para a recuperação desse parque de pesquisa do país. O segundo é que a nossa indústria, a gente sofre um processo de desindustrialização, de uma obsolescência. Então, a gente precisa, num segundo pilar estruturante, a reindustrialização em novas bases e apoio à inovação das empresas. E o terceiro, a questão da ciência, tecnologia e inovação para programas e projetos estratégicos, ou seja, um pouco do que eu comentei ali. Olha, tem determinadas áreas estratégicas, né, que vão ter que ser tocadas, e essa questão, por exemplo, não adianta a gente pensar em qualquer área estratégica. Ou seja, a gente tem que ter capacidade crítica para avaliar. Olha, biotecnologia, a gente está maduro o fruto para a gente colher. Porque a gente tem uma biodiversidade fantástica, a gente tem pesquisadores, a gente tem um parque de uma infraestrutura de pesquisa grande, a gente tem um interesse internacional também na gente muito grande, a gente tem que ocupar esse espaço, né? A gente tem que pensar na questão da nanotecnologia, materiais avançados, energias renováveis. Então, defesa em determinados momentos, porque defesa é muito transversal e dual, né? Bom, e por último, Marcelo, nós estamos perdendo a sua voz, está mudo. Opa, perdeu a minha voz? Você não me ouve, Emilena? Emilena? Estamos ouvindo, Marcelo. Opa, perdão. Então tá. Quintal, e por último, vocês podem ajudar aqui? Vocês não me ouvem? Nós estamos ouvindo sim. Da Emilena, que está dando algum corte, Emilena, na sua transmissão aí. Então, okay. Tá bom. Então, o último eixo estruturante é apresentar a questão de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social, né? Ou seja, a gente parte também da necessidade de uma maior inserção e um maior combate à desigualdade social. Então, questões como a agricultura familiar, a bioeconomia são eixos muito importantes para o nosso país. Por último, na minha apresentação, são esses 10 programas, grandes programas aprovados para o país. Então, o primeiro, programa de recuperação e expansão da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nacional, né? Depois, o programa de inovação para a reindustrialização nacional, com mais inovação. Depois, o programa Conecta e Capacita para a transformação digital, capitaneado aí pela nossa rede, a RNP. Depois, o programa integrado de desenvolvimento sustentável da região amazônica, o Proamazônia, ou seja, como é que a gente vai ocupar esse espaço. Tivemos aí alguns editais que foram lançados recentemente, inclusive na questão da bioeconomia e da segurança alimentar. Depois, um programa de repatriação de talentos, conduzido pelo CNPq, ou seja, e aí eu faço algumas críticas, ou seja, que eu acho que mais importante do que repatriar talentos é não deixar os nossos talentos saírem, os talentos que estão lá fora, as condições para eles voltarem. Vai ser complicado, vai ser difícil, ou seja, eles abdicarem, a não ser que tenham um amor muito grande assim, ao país e à pátria, porque muitos deles já estão estabelecidos, de modo que a gente tem que pensar em não deixar os nossos novos valores, os nossos novos pesquisadores saírem, né? Sexto, programa de apoio a políticas públicas baseado em conhecimento científico, uma política consciência, ou seja, como é que a gente pode, nos órgãos federais, nos nossos ministérios, inovar para melhorar, né, a atuação desses, né? O sétimo é o programa de apoio à recuperação e preservação de acervos científicos, históricos e culturais, né? Ou seja, temos muitos acervos que estão em condições precárias, em muitas coisas que a gente precisa manter, inclusive da nossa biodiversidade. Programa de apoio a projetos nacionais estratégicos, como o Cybers, o RMB, o Sirius, o NB Laboratórios NB4, aí são projetos temáticos com temas mais definidos e estratégicos. O nono é um programa de apoio a projetos nacionais estratégicos de defesa, autonomia tecnológica. E, por último, o programa de ciência, tecnologia e inovação para a segurança alimentar e erradicação da fome, e programas de agriculturas familiares também. Então, basicamente... Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa a apresentar. Basicamente, eu tenho aqui no final da minha apresentação alguns anexos e alguns links úteis, ou seja, né, que estão aí à disposição de vocês. E era basicamente isso que eu tinha a falar, ou seja, eu já passei inclusive da hora, né? Assim, procurei dar um overview desde conceitos básicos, desde qual é um checklist bom para a apresentação de um projeto, a passar um pouco a apresentação de quais são as opções que existem, né? Mas sempre ressaltando que numa apresentação com esse tempo é muito difícil você discorrer sobre todas as possibilidades em termos de editais, vai exigir de vocês uma pesquisa e uma busca para que vocês possam
analisar de quais as oportunidades que estão abertas vocês podem se inserir, mas sempre tendo esse conceito daquelas 5 dimensões, independente de se é um projeto de CT, é um projeto de empresa, é um projeto de microempresa. Faça esse checklist, use essa matriz dessas 5 dimensões para que o seu projeto tenha a maturidade necessária. Eu vou, conforme solicitado, parar de compartilhar aqui a minha apresentação e passar a palavra para a professora Emilena. Obrigada, Marcelo. Foi muito esclarecedor para nós aqui no Centro Paula Souza te ouvir, né, dentro, né, de todas as possibilidades. Tem slides aí muito ricos, né, com relação, a gente tem uma visão geral, né, do campo de oferta da FINEP no apoio à inovação do nosso país como um todo, né? Então, eu te agradeço por toda essa explanação que você fez. Aqui tem algumas perguntas no site, no chat, né, que eu até imagino que você já respondeu ao longo da sua exposição. Tá todo mundo aqui te parabenizando, né? Todo mundo gostou muito do que ouviu. E claro que o que eu quero fazer de comentário, eu acompanho, né, todo esse processo da FINEP, que também foi uma transição, uma mudança muito significativa da FINEP no olhar de como que ela pode apoiar, de fato, o desenvolvimento das inovações, até como uma pauta, né, como você diz, né, uma pauta de política de Estado mesmo, né, e não só de partidos ou de governos, mas de Estado brasileiro, onde se percebe, né, a mudança de ênfase no apoio à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias mais próximo às empresas, né? Porque quando a gente olha para a FINEP lá no passado, e eu acho que isso também foi extremamente importante, grande parte, né, das linhas de financiamento e de fomento eram dedicados à pesquisa, sobretudo, né, para instrumentalizar as ICTs, né, hoje as conhecidas ICTs, as universidades, e também na titulação dos professores, dos profissionais brasileiros, né? Então, lembra da TIB, como você comentou, o Fundo Verde e Amarelo, né, que o Pacheco também fez parte, né, a própria criação do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, enfim, a gente evoluiu, né? A gente vê que o Brasil evoluiu muito e penso aqui que a FINEP foi muito feliz quando decidiu estar mais apoiando as empresas, porque são as empresas que realmente fazem as inovações, né? E acho que agora a gente começa um outro desafio, né, Marcelo, que é fazer com que os nossos professores, doutores, mestres estejam sendo mais aproveitados pelas empresas do que pelas próprias instituições de pesquisa, e que a gente consiga formar esse capital humano de ponta, né, para ser absorvido pelas empresas, porque, afinal de contas, quem mantém, né, quem acaba sustentando, além de governo, claro, mas quem sustenta todo o ecossistema de inovação são as próprias empresas. E eu vi a FINEP fazer isso, né, ao longo desses últimos anos, como você mesmo comentou, quando foi estruturado o InovaCred em São Paulo, eu fazia parte da assessoria de inovação ali junto com o professor Massambani, e a gente viu exatamente, né, nascer essa transferência do recurso, porque antes era só o pesquisador que recebia o recurso, ou só a universidade que recebia o recurso, ou só a instituição de pesquisa, e de repente o recurso da FINEP passa a ser destinado às empresas apoiando as inovações, né? Que elas de fato transcendam a questão da invenção ou própria geração de conhecimento científico para ser o desenvolvimento tecnológico e assim transformado em produto, serviço, enfim, né? Em processo. E a gente viu isso acontecer com os inúmeros programas que você mesmo estruturou, né, Marcelo? A gente sabe quem é o pai da criança, né? Todos esses programas que você estruturou. Eu me lembro também de ter visto uma palestra tua na FINEP em São Paulo, quando o Massambani estava ali na superintendência, né? Eu assisti, estava nessa transição, já estava em InovaCred, né, instituído dentro da Desenvolve SP, e a gente viu tudo isso acontecer. E está vendo cada vez mais, né? Porque vocês estão olhando para todos os TRLs, né, e todas as possibilidades, né? Me lembro muito do discurso do Vale da Morte, das startups, né? A gente tinha que criar produtos para dar sustentação ali para essas empresas nascentes, para elas não morrerem logo no início, né? Nem conseguirem decolar. Então, o InovaDoc também é um produto da FINEP extremamente interessante, né? Porque apoia os doutores que, como você mesmo disse, ainda em CPF,
né? Mas que tem uma boa inovação, uma patente, que desenvolveu alguma tecnologia de ponta e que quer fazer isso ser transferido para o mercado, né? Ou ele mesmo explorando comercialmente, ou ele amadurecendo para que alguém possa comprar, né, essa tecnologia que foi desenvolvida. Então, a FINEP está de parabéns por todo esse repertório, né, de apoio às empresas brasileiras para conseguirem se manter competitivas, né? E, como você mesmo disse, Marcelo, é um esforço de muitas mãos, né? A gente melhorar o ranking do Brasil, né? A ser reconhecido como um país que também faz inovação, né? E que tem inovação, é um esforço de muitas instituições, de muitas pessoas. E o Centro Paula Souza, como uma instituição que faz formação profissional de nível técnico e nível superior tecnólogo, está agora começando a dar os primeiros passos, né, para tentar entrar nesse ecossistema de inovação e assumir um papel relevante, né, dentro do estado de São Paulo, apoiando as empresas nessa virada de chave. Mesmo porque também a gente olha para dentro e vê que a gente tem muitos alunos que têm interesse de empreender, né? E dada a natureza, né, do Paula Souza na formação profissional, empreender com inovação, né? Então, a gente também quer contribuir para o país, né, e para o nosso estado nesse sentido. E aí é por isso que eu quero reformular aqui uma pergunta, né, com relação ao Centro Paula Souza. O Paula Souza, sendo esse formador de mão de obra hoje, né, de profissionais qualificados para esse mercado e das mais diversas áreas, a gente transita tanto para profissionais da indústria, mas para comércio, para serviço, nós estamos agora reestruturando as nossas áreas internas, né, que promovem inovação e que promovem a formação também de professores pesquisadores, né? No sentido de não a pesquisa que as universidades fazem, mas na nossa natureza mesmo, que é a questão do próprio desenvolvimento tecnológico. Então, a gente tem pensado, Marcelo, em colocar os nossos professores a serviço das instituições para poder fazer essa ponte, né, com as empresas e de maneira muito séria, né, ajudá-los nesse desenvolvimento de tecnologias. Então, como é que você enxerga, assim, na tua opinião, né, a nossa instituição dentro do ecossistema de inovação, pensando aí até nas linhas, né, de produtos que a FINEP tem, como é que você enxerga o Paula Souza nesse mercado, né, nesse ecossistema? Acho que essa que é a pergunta que eu gostaria de te fazer. Olha, Milena, assim, sendo muito franco com você e com todos aqui, né? Nesse processo que a gente precisa pensar em ampliar massivamente a escala, ou seja, a gente precisa ter muito mais projetos, a gente precisa financiar muito mais coisas, a gente precisa ter uma escala de atuação condizente e consistente com a nossa posição na economia mundial, né? Na questão da inovação. Um gargalo grande é a questão das avaliações. As avaliações, ou seja, a gente no Centelha, só para você ter uma ideia, a gente faz 2 avaliações por projeto, né? Então 16 mil ideias suscitam 32 mil avaliações, e estados menores têm uma dificuldade muito grande de terem avaliadores ad hoc, né? Então a gente teve que partir, no caso do Centelha, para a construção do que a gente chama de um Banco Nacional de Avaliadores, né? E isso é uma solução ainda que está engatinhando, embrionária, ou seja, a gente teve uma melhoria grande do Centelha 1 para o Centelha 2, mas é fundamental, por exemplo, que o Paula Souza pense também na possibilidade de geração de uma solução nesse aspecto, seja de uma ferramenta sistêmica, né? E eu digo que, por exemplo, com a entrada da inteligência artificial, isso vai ser fundamental, porque você pode pegar aquela ideia e fazer uma pré-avaliação utilizando mecanismos de inteligência artificial e depois ter atrelado, a Paula Souza pode gerar uma solução como essa, ter um conjunto de professores ali que vai dar exatamente a sofisticação naquela avaliação. Então isso é fundamental, ou seja, vocês terem a possibilidade de identificação desse mercado, de vocês proverem ao mercado com uma solução consistente, que seja lastreada com inteligência artificial, mais o fator humano que vocês têm de um contingente enorme de professores que estão aderidos à instituição, é crucial. Ou seja,
Isso é um gargalo em qualquer programa que a FINEP lance, em qualquer edital que a FINEP lance. Ou seja, muito do delay, do tempo excessivo que você tem na avaliação dos editais surge daí. Surge da necessidade de você contar com pessoas que tenham expertise naquele tema, você não consegue. A gente não tem uma política nacional que permita, às vezes até é muito discrepante. Eu sei que a FAPESP ela pode pagar pelas avaliações, né? Ou seja, mas isso não é um padrão, isso depende da LOA dos estados, depende de aprovação de orçamento dos estados. Então, isso para mim, se vocês entrarem nisso, isso vai ser um grande gol, porque a fruta está madura e ninguém colheu consistentemente isso. Ou seja, prover capacidade de avaliação de projetos consistentemente, linkando ferramentas de inteligência artificial e trazendo aí a base de pesquisadores com vocês. Bacana, obrigada. Uma boa perspectiva para nós. Me deu uma lição de casa para trabalhar. Marcelo, eu vou fazer aqui algumas perguntas do chat, tá? Tem aqui, algumas eu já sei que você respondeu ao longo do avançar da apresentação, então acho que eu não vou citá-las, né? Mas tem algumas que eu gostaria. Por exemplo, tem uma pergunta aqui bem específica que fala para você comentar um pouco sobre o papel do Paula Souza agora como uma ICT no edital Mais Inovação Brasil em tecnologias digitais. Como é que você vê isso? Eu acho que isso também muitas, até empresas, né? Muitos parques tecnológicos identificando que se transformarem em ICTs, eles poderiam ter benefícios não só de captação de recursos, mas desenvolvimento de projetos e de aproximação para a Open Innovation, se transformam hoje em dia em ICTs. Tem muitos parques tecnológicos que se transformaram em ICTs e cumprem esse papel. Ou seja, e eu acho que é também um caminho a ser seguido pela Paula Souza. Ou seja, a transformação do Paula Souza numa ICT vai abrir um horizonte muito amplo para vocês, né? Em que vocês passam a ter a possibilidade de o que a gente vê assim numa escala de crescimento. Se a gente pensasse numa escala de crescimento, assim, olha, laboratórios abertos de prototipagem, centros de inovação, parques tecnológicos em implantação, parques em operação, o que o mundo hoje busca são centros avançados de tecnologia estratégica. E eu acho que a Paula Souza, quando abre essa possibilidade de se transformar numa ICT, ela abre um leque muito grande de possibilidades de se converter num futuro próximo num centro gerador de tecnologia estratégica. Então, é fundamental. Nós já estamos, viu, Marcelo? Nós conseguimos reconhecimento de CT em 2022 e estamos nesse caminho, né, agora de tratar de que maneira, né, internamente a gente vai fomentando isso. Nós temos até dentro da nossa lei orçamentária, né, a possibilidade de estar investindo em pesquisadores, até 700 pesquisadores até 2027. Hoje nós temos 100 pessoas envolvidas, que são quem toca os laboratórios e que tem, na verdade, atividades em parceria com empresas e desenvolve tecnologias, mas a gente tem essa perspectiva de crescer até 700. Então, a gente já está se colocando dessa forma, né, dentro do mercado. Excelente. E aí, Milena, pode até no futuro fazer parte do business plan da Paula Souza ter uma estrutura compartilhada de laboratórios, né? Ou seja, e de pesquisa, que isso é uma carência enorme quando se trata do tecido de micro e pequenas empresas que não têm capacidade financeira para desenvolvimento dos seus P&Ds, né? E precisa disso. Então, a Paula Souza, entrando para esse caminho, no caso de São Paulo, eu acho que vocês vão abrir mercados enormes. Isso, a tentativa é mesmo aproximada, sobretudo das pequenas empresas, que a gente sabe que não consegue acessar, né, esses recursos. E também, não só o recurso financeiro, mas o recurso humano, né, para fazer a inovação acontecer. Que, aliás, era uma das perguntas que estavam aqui, né, de que maneira que as pequenas empresas conseguem acessar esses recursos, né? Bom, acho que você também explicou, né, Marcelo, na tua apresentação, que a FINEP tem produtos
para todos os tamanhos de empresa, E né? para os Então, tipos diferentes de recurso. Para cada tipo de recurso, você vai ter um caminho para ser seguido, né? Na questão da subvenção, não tem jeito. Você tem que submeter, você vai competir, você vai, de certa forma, disputar com outros. Na questão do investimento, aí é uma análise feita caso a caso, no caso, de acordo com a tese de investimento da empresa. E a questão do crédito, aí é fluxo contínuo, não tem problema algum. Você vai apresentar o projeto tanto centralizadamente como descentralizadamente. tem algumas perguntas relacionadas se as pequenas empresas têm capacidade de inovação. Qual a tua opinião Opa, com relação a isso? claro, isso, isso me remonta quando da entrada de uma diretoria na FINEP, que eu apanhei também. A gente tem que contar os casos que a gente apanha, né? Ou seja, em que havia a dominação de uma teoria dos campeões nacionais. Ou seja, né, assim, e assim, nada contra, pelo contrário, nós temos que pensar em que termos campeões nacionais mesmo, porque campeões nacionais é um outro patamar, né, de atuação. Nós temos que ter grandes transnacionais brasileiras, porque é assim que o mundo capitalista trabalha. A gente tem que ter grandes transnacionais brasileiras, tem que fortalecer isso, mas não pode jamais esquecer do micro e pequena empresa, né, que é geradora da maior parte dos empregos, que é em termos do faturamento, em termos do, enfim. E aí, nesse caso, naquela época, quando eu fui para esse embate com essa diretoria, e que depois eu sofri as consequências, mas depois eu voltei, né? Eu mostrei um estudo que foi patrocinado pela Microsoft, né, que foi produzido e que foi publicado no Entrepreneur Journal, que fazia exatamente essa pergunta, ou seja, qual é o segmento empresarial que mais inova, em que setor e aonde está localizado. Esse estudo da Microsoft, como resultado dessa pesquisa, mostrou que o setor que mais inova era o de micro e pequenas empresas, era o setor de TI, e esse setor de TI estava na China, né? E aí é exatamente o que a gente mostra e o que a gente defende, ou seja, a micro e pequena empresa, ou seja, a empresa grande, muitas vezes ela absorve com mais rapidez, mas a pequena empresa são as empresas mais inovadoras, são as empresas que germinam as ideias inovadoras e que tem essa questão de ser o pulmão para as médias grandes empresas. Então é fundamental, são as empresas que inovam mesmo. Bacana. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, Marcelo. As pessoas têm dúvidas, né? Se, por exemplo, um projeto financiado pela FINEP, ele também pode receber benefício da Lei do Bem. Eu acredito Vai que não, depender do. né? Eu acredito que não, porque isso é dois benefícios Não pode, de Estado, não exatamente. pode acumular. Exatamente. Bom, eu acho, a gente está aqui no avançar da hora, né? E eu não sei como é que está a sua agenda, mas tem aqui algumas outras perguntas que eu acho que a gente pode depois direcionar e responder. Eu queria só fazer aqui um comentário, Marcelo, com relação ao Eco Invest Brasil, né? E eu acho que não sei se tem a ver assim também da FINEP de colocar numa área internacional, né? O Eco Invest Brasil acho que é uma iniciativa do governo para trazer recurso estrangeiro, né? Para apoiar, sobretudo, reduzir, inclusive, as taxas de juros, né? De empréstimo. Isso vai afetar os programas da FINEP com relação à inovação? Tem uma tendência de baixar juros ainda mais ou não? Ou são programas que não conversam? Então, Emiliana, assim, eu não vejo agora, nesse momento, uma tendência para baixar a taxa de juros. Ou seja, a gente saiu de TJLP para TR, né? A economia passa por momentos assim, você vê que, inclusive, a redução da taxa de juros pelo Banco Central foi menor. Ou seja, então, a área internacional, o mundo internacionalmente, ou seja, então, não vejo. O que eu acho que nessa questão do Eco Invest Brasil pode acontecer é a gente conseguir capitanear, e eu agora estou indo para a internacional, então eu vou me inserir. Então, se você tiver, inclusive, materiais, Emiliana, sobre isso, se você quiser me mandar, eu te agradeço como faz um favor para mim. Porque a gente agora vai brigar, por exemplo, né? E tem uma discussão grande de como é que a gente consegue, na questão da Amazônia, fazer uma ação integrada com os países fronteiriços da Amazônia e consegue trazer, por exemplo, a Europa para isso também. Então, por exemplo, a FINEP recentemente entrou para o Eureka, né?
Então, o Eureka é uma rede de ciência, tecnologia e inovação que consolida aí os esforços, né? E a possibilidade de acordo de cooperação. Então, eu acho que o que vai acontecer é que vai ser dado um foco maior, vai ser direcionado mais recursos para essas questões, né? E até em questões não reembolsáveis. Então, vejo até mesmo, talvez não seja nem o crédito o foco do recurso. Na questão da taxa de juros, eu não vejo nesse horizonte de curto prazo uma redução, não. Tá. É porque a proposta do EcoInvest seria subsidiar o risco, né? O risco da operação do crédito, né? Com os bancos. E eu imaginei que, de fato, a gente poderia ter aí se bem que é uma taxa de juros bastante atrativa, né? Todas as linhas de Não, o que financiamento para pode inovação. acontecer, e a gente está discutindo isso, pelo menos a gente está pensando assim, é como é que a gente estabelece fundos garantidores Isso que eu ia te falar. mais pulsantes e mais parrudos para aí sim subsidiar esse risco. Porque a questão, o grande limitador, Milena, é a questão das garantias. Quando você trabalha com projetos de inovação nessa área, ou seja, não é uma coisa palpável. Ou seja, inovação em muitas das coisas não é palpável. Você não tem um colateral firme para você dar em garantia. Então, essa questão dos fundos de garantidores é que talvez seja o foco nesse cenário. Realmente, as empresas reclamam bastante, né? Sobretudo as pequenas empresas que não têm garantia de crédito real e às vezes não conseguem tomar o crédito do banco por conta disso, né? Principalmente as áreas de serviços, né, Marcelo? Isso. A área de tecnologia da informação mesmo, né? O pessoal quer inovar, quer, enfim, desenvolver tecnologia de ponta, ainda mais mesmo inteligência artificial, mas não consegue a tomada do crédito. Mas, enfim, olha, Marcelo, eu quero te agradecer. A gente está aqui, né, quase 20 para meio-dia já. A gente passou um pouquinho, né, do nosso tempo. Então, eu quero, na verdade, já caminhar para o encerramento, agradecendo a sua fala. Tenho certeza que a gente pode estreitar mais relacionamento aqui, né, e trazer. Gostaria muito de te apresentar algumas coisas que a gente está pensando para o Centro Paula Souza, dentro dessas duas possibilidades que a gente nem combinou, mas que você já foi certeiro nas suas recomendações para o Paula Souza. Eu acho que a gente ainda vai trocar algumas figurinhas com relação a isso. Então, quero agradecer a você mais uma vez pelo teu tempo desprendido aqui conosco, agradecer a todos os participantes, né, que ficaram conosco nessa manhã. Tenho certeza que o time interno, tinha muita gente de fora também do Centro Paula Souza aqui assistindo, né? Tenho certeza que todo mundo aqui saiu com mais conhecimento com relação à FINEP. E, né, assim como você deixou os anexos, depois eu vou colocar aqui no chat para todos terem acesso. Eu recomendo que todos entrem ao site, né, da FINEP e busquem ali as informações dos programas, que está muito claro, né, aqui que tem produto para todo mundo, né? E, mais uma vez, agradeço. Se você Eu quiser que agradeço, Milena, muito obrigado. A oportunidade, sinta-se à vontade para me acessar, seja mesmo não estando mais à frente de Tecnova e Centelha, que são filhos que eu sinto muito ter em largar, mas indo para a área internacional, mas enfim, eu sou FINEP de carreira e o que vocês precisarem de mim, a Paula Souza, assim, professor Massambani, a gente me lembro de muitas coisas que foram feitas lá e que foram muito importantes para o ecossistema de inovação. Contem comigo. Obrigada, Marcelo. Pessoal, obrigada. Eu queria só comentar com vocês que a partir da semana que vem, Simone, você quer abrir tua câmera e passar um recado? Nós temos uma capacitação acontecendo, né, a partir da semana que vem. Olá, muito bom dia de novo a todos aqui. Nós estamos, a Inova CPS preparou uma capacitação sobre financiamento público de projetos de inovação no estado de São Paulo. Então, a partir de segunda-feira, nós abrimos a inscrição. Nós vamos fazer essa capacitação em 5 módulos diferentes e o 5º módulo, ele é uma oficina de orientação de projetos. E nós também estamos nós temos uma equipe que vai orientar os professores na melhor formação e escrita desses projetos. Muito bem. Então, a partir de segunda-feira, né, fiquem atentos aos nossos cardzinhos para as inscrições nessas oficinas. Obrigada, Simone. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada. Tenha um bom dia e sucesso nessa nova área internacional da FINEP, que eu tenho certeza que você vai deslanchar muito mais ainda. E um outro comentário, parabéns pela parceria com a Apex.
Acho que vocês também estão acertando mais uma vez, né? Porque meu marido é do setor de calçados, acho que é um dos projetos maiores de internacionalização que a Apex financia, né? Segmento de sapato. E a gente vê o quanto é necessário a gente dar um outro olhar também, né, para a presença do Brasil nos países, né? E a inovação, ela faz parte quer dizer, acho que ela vai fomentar um reposicionamento do nosso país em termos de comércio lá fora, né? Então, parabéns também por mais essa iniciativa da FINEP. Muito obrigada, gente. Forte abraço, uma boa tarde para todos, viu? Obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau.